Olá, bom dia! Sexta-feira, 7 de agosto. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos. Seu podcast, você já sabe, só com notícias internacionais. Antes de começar, eu quero pedir a sua ajuda. Para que o nosso podcast exista, a gente precisa da sua doação. E você ganha ao nos doar qualquer quantia que caiba no seu bolso, porque você se torna um membro da nossa comunidade de apoiadores e recebe várias recompensas, a começar pelos episódios especiais destinados apenas para esses ouvintes. Você não vai perder, né? Pois é, ajude a gente na página do Apoia-se, apoia.se/Mundo 180 Segundos. O link também está nesse episódio. Muito obrigado! Uma semana após a chegada de mais de 60 mil pessoas a Ceuta, as autoridades enfrentam uma grave crise com menores migrantes. Cerca de 900 crianças e adolescentes estão em centros de acolhimento no enclave espanhol, enquanto outras 1.000 vivem abandonadas nas ruas. Ao contrário dos adultos, os menores têm proteção automática ao entrar em território europeu e não podem ser devolvidos ao Marrocos. Os centros de acolhimento operam com mais de 2.600% da capacidade e as autoridades pedem apoio ao governo espanhol. A situação é especialmente grave para as meninas abandonadas, expostas a violência sexual, tráfico humano e exploração. A ONG Save the Children defende a transferência dessas crianças e adolescentes para outras regiões da Espanha, até que os seus casos sejam analisados. E nos Estados Unidos, Donald Trump assinou 2 decretos que restringem o acesso à cidadania americana. O primeiro mira o chamado turismo de nascimento, quando estrangeiros viajam ao país para que os filhos nasçam em solo americano. O segundo impede o reconhecimento da cidadania para filhos de diplomatas e de missões diplomáticas e também de pessoas consideradas inimigas ou ligadas a grupos classificados como terroristas. Trump bate de frente novamente com a Suprema Corte, que em junho já tinha derrubado um decreto assinado por ele para acabar com a cidadania automática de filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos. E olha, os consulados do Brasil no exterior estão mudando a emissão de passaportes. Em vez de imprimir o documento no próprio consulado, o pedido agora é enviado ao Brasil, onde o passaporte é produzido pela Casa da Moeda e depois despachado ao exterior. Essa medida já vale para consulados nos Estados Unidos, na Alemanha e no México. Essa mudança pode aumentar o prazo de entrega e foi motivada pela falta de recursos, mas também pelo aumento da demanda. A emissão de passaportes no exterior saltou de 195 mil em 2024 para 275 mil em 2025, um crescimento de 40%. E olha, notícias agora da Tailândia, onde uma tragédia assombra o país nesta sexta-feira. Pelo menos 7 pessoas morreram e 15 ficaram feridas em um ataque numa escola, na região de Nonthaburi, no oeste de Bangkok, que é a capital do país. Um adolescente de 14 anos teria matado os avós em casa e depois se dirigiu à escola, onde ele visou principalmente os professores e colegas. O jovem, em seguida, tirou a própria vida. E na Colômbia, o presidente de esquerda, Gustavo Petro, deixa o cargo hoje depois de 4 anos. Ele passa o posto para Abelardo de la Espriella, da extrema-direita, que venceu as eleições em junho e que toma posse hoje diante de um país cada vez mais polarizado. E mais um caso de hantavírus foi detectado na França. Trata-se de um turista franco-argentino que passou pelo país em julho e agora se encontra isolado na Espanha. As autoridades dos 2 países tentam agora retraçar por onde ele passou e examinar sintomas de pessoas que tiveram contato com ele. Nada indica, até agora, que o vírus esteja em circulação no continente. O caso é considerado como isolado e não tem relação com aquela epidemia do cruzeiro que saiu da Argentina no mês de abril e que teve seu fim decretado em julho. E é isso, a gente fica por aqui. Nos ajude com a sua doação pelo site do Apoia-se. É muito importante para manter o nosso podcast no ar. E para receber notícias internacionais em tempo real, sigam a gente lá no Instagram, o arroba é mundo_180_segundos. Compartilhem esse episódio com amigos e com a família e não se esqueçam de nos dar 5 estrelinhas. Para vocês, um bom dia, um excelente fim de semana e até mais.